Vamos agora fazer contato com o canal Terra Viva. Quem está por lá? João Caires, hoje aqui na nossa tela, para falar de um assunto que está dominando. Lógico, né? A gente está falando de alimentos que estão na mesa do brasileiro. Vamos falar sobre os preços do alimento, né, dos alimentos no geral, pressionando a inflação no Brasil para cima. Assunto, inclusive, preocupação do governo, do presidente Lula, que está cobrando dos ministros, dizendo que é uma prioridade do governo fazer alguma coisa para baixar o preço dos alimentos, né? Quando a gente fala de inflação, principalmente preços dos alimentos de produção regional, aqui do Brasil, né, João? Conta um pouquinho para a gente como é que está a situação, o que é possível fazer, o que esperar, né, para os próximos meses. Bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, assinante do Band News TV. É isso mesmo que você falou, Patrícia. O preço dos alimentos, principalmente os consumidos nos lares dos brasileiros, estão com um movimento firme de alta observado já há algum tempo. Em curto prazo, isso é reflexo dos efeitos climáticos do El Niño. O Brasil tem uma grande extensão territorial. Então, cada região do Brasil tem a sua particularidade, mas, de maneira geral, as safras estão sendo produzidas sobre temperaturas acima da média, com ondas de calor extremo e juntos de chuva que vêm abaixo da média esperada pelos produtores rurais. Todos esses são efeitos prejudiciais do El Niño ao agronegócio. E é aquela história, o agro é uma indústria a céu aberto, que trabalha todos os dias e não pode parar. Por isso, o clima afeta tanto os resultados das colheitas e, consequentemente, o preço dos alimentos agrícolas, dos produtos agrícolas, melhor dizendo. Em fevereiro, por exemplo, o crescimento dos preços dos alimentos foi de 0,95%, segundo o IBGE. Os preços dos hortifrutis, que são os produtos produzidos em hortas e em pomares, são os mais afetados por essas intempéries, tanto porque são mais sensíveis ao clima extremo, principalmente, quanto pelo fato de grande parte dessa produção serem de hortas que são de mercados locais e de pequenos produtores. E são justamente as pessoas que são mais impactadas financeiramente pelas perdas. E é claro que eles precisam repassar esse prejuízo, porque os preços têm aumentado, mas não têm ficado com os produtores. Eles estão precisando dar conta daquilo que a produção exige. Segundo a Conab, nós tivemos uma alta no mês passado, por exemplo, nos preços da cebola, da batata inglesa, do tomate e de frutas como banana, laranja e maçã. Tudo isso são proteínas e são alimentos que estão na mesa dos brasileiros todos os dias. Para o período do verão, esse aumento de preços é, de certa forma, natural. O problema é que, no final do ano passado e início deste ano, esse efeito vem se intensificando. Agora, culturas como soja e milho já são grandes commodities e elas seguem referências das principais praças internacionais, o que ajuda na previsibilidade dos preços do mercado. Uma perda de produção em algumas regiões pode ser compensadas ou não pelo desempenho de outros importantes países que também produzem essas culturas. O exemplo disso é o arroz. O leste asiático é uma importante região produtora e também sofre com os efeitos do El Niño, o que reduziu a colheita na região, ao mesmo tempo em que a demanda pelo grão seguiu estável, mas sem outras áreas produtoras capazes de compensar essas perdas. Então, o mercado não consegue segurar os preços. É um aumento que a gente vê aqui nos supermercados. No Brasil, representantes da Frente Parlamentar da Agropecuária, do Senado e da Confederação da Agricultura se reuniram para discutir alternativas para driblar as altas dos preços. O presidente da Comissão de Agricultura do Senado, o Alan Ricci, defendeu a aprovação urgente de leis que aumentem a oferta de insumos aos produtores rurais, como o projeto que reduz impostos federais sobre fertilizantes, por exemplo. A dependência externa do Brasil desses recursos faz com que conflitos internacionais, como o que a gente acompanha na Europa entre Rússia e Ucrânia, impactem muito os preços finais aqui no Brasil, Patrícia. Então, assim, em curto prazo, as chuvas escassas e o calor extremo seguem impactando os produtos no Brasil. Agora, em longo termo, a gente precisa continuar acompanhando para ver como as demais regiões produtoras de soja, grão e outras commodities vão se comportar. Tá bom, assunto importante que a gente está vendo o governo preocupado com isso, né? Estão vendo que o preço dos alimentos básicos, um saco de arroz está mais de R$30, quase R$30, o de 5 quilos, né? Em alguns mercados preocupando bastante, de itens básicos assim, custando muito caro para a população. Obrigada, viu, João? Bom trabalho aí no Terra Viva.